E aí galera, estamos aqui em mais um vídeo do quadro, Dando Upgrade na Leitura, quadro na qual eu conto histórias de quadrinhos. E hoje eu irei contar a história de Dinastia M, que essa história é fundamental para entender Guerra Civil, que em breve eu irei trazer para o canal. Não só Dinastia M é importante para o compreendimento a Guerra Civil, como também Vingadores: A Queda é um quadrinho importante e necessário para quando eu trazer Guerra Civil e vocês entenderem. Mas eu já trouxe no canal Vingadores: A Queda, e o link estará aí na descrição. Hoje vamos falar de um dos quadrinhos mais icônicos, uma das maiores sagas da Marvel e uma das mais bem avaliadas. Nós não iremos falar de um quadrinho qualquer, iremos falar da Dinastia M, o quadrinho que tem o maior massacre mutante de todos. E não é de extinção. Lá era o massacre de vários mutantes. Aqui nesse quadrinho, simplesmente deixam de existir a maioria dos mutantes. Esse quadrinho é sequência direta de Vingadores: A Queda. Um quadrinho genial, complexo e complicado, que vai exigir que todos vocês prestem atenção para entender a história. Então deixem o like, se inscrevam e vamos começar Dinastia M. Desce até o chão. Quando o beat bate, perde o controle, então vira, joga pressão. Esse funk bate direto no coração. Desce até o chão. Quando o beat bate, perde o controle, então. A história começa com a Wanda dando à luz a crianças, e o Doutor Estranho estava ajudando no parto. E tudo isso era uma ilusão criada pela Wanda. Então depois mostra o Professor Xavier no local aonde houve o massacre dos mutantes em de extinção. E lá estava a Wanda, chorando por tudo que fez, e por ter matado o Gavião Arqueiro, sem querer nos eventos de Vingadores: A Queda. Então Xavier pergunta a Magneto o que pretende fazer com a Wanda, já que ela está fazendo muitos merda por aí, e Magneto não sabe. Então os Vingadores se reúnem e fazem uma reunião falando sobre o que fazer com a Wanda. Alguns sugerem que a única opção é matar ela, e Capitão América questiona e discorda, e a Vespa diz que a Wanda é como uma irmã para ela. Então eles decidem ir até Genosha para falar com ela. De volta a Genosha, Mercúrio chora e implora pro Magneto não fazer nada com a Wanda. E depois a cena corta pros heróis chegando em Genosha quando de repente uma explosão acontece e todos os heróis param em uma realidade cria pela Wanda, na qual o Peter Parker acorda ao lado da Gwen, e eles se casaram. Capitão América agora é idoso e nunca foi congelado. Ciclope vive uma vida feliz com a Emma. Wonder Woman é uma celebridade. Miss Marvel é uma heroína e queridinha da América. Katia é professora. Colossus vive em um campo. Doutor Estranho é psicólogo e está atendendo o Obot, mais conhecido como Sentinela. E o Fera e o Hank Pym trabalham juntos com medicina. E ninguém se lembra mais do que aconteceu, como se todos vivessem nesse universo. Mas existe alguém que está acostumado a passar por lavagem cerebral e consegue ser resistente a controlar a sua consciência, que é o Wolverine, que lembra de tudo e fica confuso com o que esteja acontecendo. Ele acorda na nave da S.H.I.E.L.D., aonde até a Mística está. E o Wolverine trabalha para a S.H.I.E.L.D., e o diretor da S.H.I.E.L.D. é um mutante. E o Wolverine cai da nave, se fere muito mas se regenera. O Wolverine percebe que nesse universo existem sentinelas, mas os sentinelas não caçam mutantes e sim humanos. Agora todas as raças têm liberdade, porém os humanos agora passam por preconceito. O Von Doom comanda Lativéria, e Magneto comanda tudo e é respeitado por todos. O Wolverine vê que os mutantes espancam humanos, e o Wolverine tenta procurar alguém que lembra das coisas como ele. Então ele vai para o Instituto Xavier, mas os X-Men não existem. Nem eles e nem os Vingadores nunca existiriam. Então o Wolverine vai para a Torre do Homem de Ferro, mas os companheiros dele da S.H.I.E.L.D., que são mutantes, vão atrás dele que acham que algo está acontecendo com ele, e o Wolverine começa a fugir deles e o Wolverine é puxado pelo manto para um esgoto, aonde tem a resistência dos humanos, liderado por Luke Cage, Gavião Arqueiro e outros heróis sem superpoderes.
O Wolverine conta a situação e que algo está errado, e que está sendo rastreado, e tem algo no pescoço dele como um chip. Então o Gavião Arqueiro atira sua flecha retirando aquilo. Depois mostra o Magneto em Genosha, com seus netos mostrando um barco de brinquedo para ele que criaram com a própria mente. Depois, não dá tempo do Gavião Arqueiro retirar o rastreador rápido demais, mas quando ele tira aparece um sentinela que caça humanos, mas o manto retira todos de lá rapidamente. Então o Wolverine conta que o Valete de Copas, o Gavião Arqueiro, Visão, etc., todos morreram, e ele conta que tudo aquilo é uma ilusão criada pela Wanda, uma ilusão aonde os desejos de todos ali existem, e tudo aquilo é comandado pelo Magneto, e que talvez Magneto soubesse o desejo de todos pela mente de Xavier, só pro Magneto ter o controle de tudo, e ter a soberania mutante. E o Wolverine estava sabendo disso, porque teve memórias destravadas, pela primeira vez sendo que ele nunca lembrava de tudo, e o Luke Cage todos achando isso loucura demais. Luke acredita porque Luke já tinha ouvido falar desse mesmo papo pela Layla, uma garota que tem poderes de saber quando algo é controlado por magia. Então eles vão até ela pois ela será útil pois ela já sabia que tudo aquilo era farsa. Então eles invadem a casa da Emma com o Ciclope, e o Wolverine pede para a Emma ler a mente de Layla. Então Layla mostra a Ciclope, e isso faz ele lembrar de tudo. E Emma fica irritada e com ódio, culpando o Magneto. E agora eles precisam ir atrás do Magneto, mas antes precisam fazer os outros heróis se lembrar das coisas. Então eles começam a ir atrás de vários heróis: Cavaleiro da Lua, She-Hulk, Kate, Homem de Ferro, Homem-Aranha, Miss Marvel, etc. E vários outros e todos começam a se lembrar, e o grupo vai crescendo cada vez mais. Mas o único que eles não trazem de volta é o Capitão América, porque ele está idoso e é um inútil. Então rola uma batalha deles com o pessoal da SHIELD que o ficam perseguindo. Mas graças a Layla e Emma, eles fazem o pessoal da SHIELD lembrar. Agora todos estão reunidos e prontos para ir para cima do Magneto. E eles conversam sobre isso, sobre se vale a pena mesmo deixar uma realidade aonde tudo é perfeito. Então corta para o Magneto em Genosha que visita o túmulo do Xavier. E sim, nessa realidade Xavier está morto. Então mostra os heróis indo na base da SHIELD e fazendo todos se lembrarem. Agora eles têm os sentinelas sendo aliados. Então começa uma cerimônia em Genosha, comemorando a data que os mutantes foram libertos. Até aparece o Victor Von Doom lá, mas de repente um sentinela da SHIELD aparece e todos os heróis reunidos. Então começa uma batalha do pessoal da resistência contra a galera de Genosha. E a batalha é insana, porradaria para lá e para cá. E Emma e Layla vão sozinhas, e encontram um túmulo do Xavier. E Manto aparece dizendo que o túmulo está vazio, e o Xavier está por aí. E isso era bom porque precisam do Xavier para resolver. E Doutor Estranho encontra a Wanda que estava brincando com os filhos. E o Doutor Estranho tenta falar com ela, mas ela é cínica, falando que estava tudo bem naquela realidade, e que não precisaria de todo esse caos. Então Doutor Estranho consegue ter visões de coisas que aconteceram, e voltamos àquela cena incompleta do Mercúrio com o Magneto, do Mercúrio implorando para ele não fazer nada com a Wanda. Então é mostrado que o Mercúrio manipulou e convenceu Wanda a criar aquela ilusão, a ideia dos humanos serem insignificantes e os mutantes serem deuses. Nunca foi ideia do Magneto. O Magneto nunca deixaria uma ilusão disso acontecer e controlar todos. Até o Magneto estava sendo controlado e não lembrava. Tudo isso foi por causa do Mercúrio, ele estava por trás disso. E o Doutor Estranho avisa isso a Emma e o Magneto. Aparece no jardim do túmulo do Xavier. E a Emma e a Layla mostra ao Magneto que tudo aquilo era ilusão, e o Magneto se lembra. E agora o Magneto está furioso, e começa a ir para cima do Mercúrio. Então começa a rolar uma luta insana. E a Wanda vendo todo esse caos acontecendo, diz, chega de mutantes. Então chega um clarão e toda essa realidade falsa acaba. E simplesmente a maioria dos mutantes estão sem poderes, como o Homem de Gelo. Todos estão de voltas, e o Capitão América não lembra nem se esteve em uma realidade. Para ele era um dia comum, e todos os heróis se reúnem, e Wanda e Mercúrio simplesmente
quiseram se afastar e sumiram. Agora só existem 100 mutantes na Terra, e a maioria sem poder usar os poderes. E todo aquele caos de ilusão acabou, e tudo agora da Terra está mudado. Dinastia M é um ótimo quadrinho. A arte é muito boa, as batatas são insanas. O plot do Mercúrio ter estado por trás disso tudo também é incrível. Toda a mensagem que essa história fala mostra que essa história não é só sóbria, Wanda e o Mercúrio, e sim de todos os outros heróis que também vivem vidas perfeitas e discutem sobre tudo isso, sobre seus desejos, se conectando à trama da Wanda. Esse quadrinho é incrível e funciona para qualquer herói. Todos são os protagonistas. E como um quadrinho dos X-Men também é sensacional, que mostra como cada mutante pensa diferente. E o Mercúrio sendo mais cruel que até o Magneto. E o Mercúrio tendo um papel grande e excelente. Dinastia M tem também outra sequência, e eu pretendo trazer para o canal, antes mesmo do quadrinho de Guerra Civil. A sequência não conecta tanto Guerra Civil, mas eu preciso trazer a saga completa da Dinastia M no canal para não ficar bagunçado. E esse foi o vídeo, deixem o like e falou!